Elias enfrentou os profetas de Baal lá, e ele dizia que eles oraram lá, os profetas de Baal oraram lá, fizeram suas orações lá e clamaram ao profeta deles que era Baal, ao rei Deus deles que era Baal, mas nada aconteceu, o sacrifício não chovia e não apagava o fogo que estava lá. Mas quando Elias orou, ele disse que apenas havia apenas uma pequena nuvem no céu, mas a fé dele fez com que aquela pequena nuvem chovesse e se transformasse em chuva naquele dia. Amém? Que nós possamos louvar o Senhor com esse louvor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. Aleluia! Que a nossa fé seja como a de Elias. Vendo apenas uma nuvem, ele acreditou. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor também possa ser o nosso respirar, que o Senhor possa ser o nosso primeiro pensamento a cada dia, que quando nós levantarmos de manhã e nós podemos pensar no Senhor, que nós possamos pedir a Ele um bom dia, mas agradecer pela noite que Ele nos deu. Amém? Este é o meu respirar,
este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar. Aleluia. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me,
abraça-me com os teus braços de amor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Que bom que nós estamos na casa do nosso Deus, louvando, adorando, aprendendo, entregando o nosso coração cada vez mais a Ele. Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Não é assim? Na nossa vida particular também é assim, né? A gente casa, né? Sai da casa dos pais, mas a gente, quando volta, parece que tem um lugarzinho no sofá que o corpo se ajeita melhor. Aquele momento gostoso, né? Que era o momento de ser cuidado. E na casa de Deus você se sente cuidado. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 1. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quer dizer, nós já começamos aqui vendo o escritor dando um conselho de onde deve estar a base da nossa fé. E ele diz assim: se estiver em qualquer outro lugar que não seja no poder de Deus, pode ser qualquer tipo de fé, mas não será fé. E pensando sobre esse versículo, apesar que o irmão Luiz já deu uma adiantada aí na mensagem quando abriu o culto. Eu acho isso ótimo. Eu gosto desses ecos. Irmãos, eu venho para a igreja preparado para muitas coisas. E uma delas é assim: quem vai à frente e faz a abertura, eu já falo, ó, o Espírito Santo está querendo conduzir por aqui, já está indo por ali. Os louvores vieram nessa direção. E Deus vai conduzindo o culto, não é assim? Para a nossa vida. E eu gosto quando uma coisa vai amarrando com a outra e de repente você vê que é a mesma linguagem. E o irmão Luiz, logo no começo, quem prestou atenção, viu que ele falou sobre a firmeza e a identidade da nossa fé. E pensando nesse capítulo e nesses versículos, nos dias que eu pude vir, nas sextas-feiras, vendo os irmãos pregando sobre fé, Deus colocou no meu coração para eu pregar o que não é fé. Nós temos aqui aprendido muito sobre o que é fé, mas Deus colocou no meu coração para falar nessa noite sobre o que não é fé. Porque quando nós aprendemos o que não é fé, o que sobra? A fé. Quando você aprende o que não é fé, sobra a fé. Porque você pode ter a fé em Deus e
de repente, ter alguma coisa que você acha que é fé, mas é uma maquiagem da fé. Não é? Eu conheço cristãos que deixaram uma antiga fé, não precisamos mencionar qual é, entregaram o seu coração para Jesus, né? E professam crer em Deus. Mas você chega na casa, tem uma espada de São Jorge logo no portão. A pessoa não tem fé? Tem, ela tem fé em Deus. Mas por que o irmão não tira isso daí? Eu não pensei ainda, não senti vontade, não senti no coração, ou Deus não me tocou no coração para tirar. Então parece que existe uma fé paralela, uma fé adicional, e nós precisamos combater essa fé adicional, para que ela não venha a ser agregada à nossa fé. Porque a fé não precisa agregar nada, a não ser o poder de Deus. Quando a nossa fé está agregada, baseada somente no poder de Deus, ela não precisa de adereço algum. Ela não precisa ser acrescentada por mais nada. A única coisa que acrescenta é a própria fé. A sua fé, como o irmão Luiz também já disse, ela vai num crescendo. E conforme você vai vivendo, tendo experiência com Deus e se entregando ao Senhor, você vai aprendendo a ter fé. O que é fé e aprendendo. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e pediram. Não é? E a Bíblia também ensina, aquele que tem falta de fé, peça a Deus. Peça a Deus, porque ele dá deliberadamente e depois não lança. Deus não lança em rosto. Não fala assim, eu te dei essa fé, agora você não está crendo, agora eu vou te castigar. Não, não. Deus não lança em rosto. Ele dá deliberadamente. Muito bem. Então eu proponho que nós façamos um caminhar aí para identificar as falsas notas. Você já passou num supermercado onde você deu ali, geralmente é nota de 50, nota de 100, de 20 também faz. E você pega e paga uma conta, aí alguém do caixa pega a nota e dá uma olhadinha assim, não é? Por que está fazendo assim? Será que está vendo a numeração para jogar no jogo do bicho depois? O que está fazendo? Por que a pessoa levanta assim, contra a luz a nota? Para ver se a nota é falsa. Quando nós identificarmos a falsa fé, nós chegaremos à verdadeira fé. Irmãos, a falsa fé, ela não suporta a luz. A falsa fé, ela não suporta quando você a expõe na luz da palavra de Deus. Eu fui ourives aqui na cidade de Itatiba há 28 anos. O Mateus que gosta, tudo que eu vou contar para ele, 28 anos. Pai, não muda, faz 5 anos atrás também era 28 anos. Não, mas já deve estar uns 33 agora. Eu fui o primeiro ourives de Itatiba e eu confeccionava joias. E uma vez entrou uma freguesa. Uma senhora entrou e com a bolsa assim apertada, olhando dos lados, meio com medo. E ela falou assim, bom dia, bom dia. Eu trouxe uma joia aqui para você ver, porque saiu no jornal que você faz a avaliação, se é realmente um brilhante verdadeiro. É verdade isso? Eu faço realmente avaliação. Posso tirar então? Pode. Não dava para fechar a porta, vai que entre alguém e eu seja assaltado. Não, fique tranquila, não vai acontecer nada não. E ela abriu a bolsa, olhando do lado, olhando para a porta, e tirou um anel. Era um solitário, uma única pedra, e assim. E ela levou mais ou menos uns 10 minutos para contar, e não entregava o anel. Que era da bisavó, da mãe, da tataravó, da bisavó dela. E veio da Itália, e valia não sei quantos mil.
Eu falei, então, mas eu preciso olhar de perto. Mas olha, tome cuidado, não deixe cair. Eu preciso avaliar então, me passe a joia. E ela me passou a joia e, olhando assim a olho nu, pela minha experiência, eu vi que alguma coisa não estava certa naquela joia. Mas eu coloquei perto de uma luz muito forte que eu tinha e coloquei uma lupa. E ao olhar aquela joia, eu enxerguei muitos carvões. Porque quando ela ainda não é inteiramente pura, ela tem então os traços do carvão. Aí como que eu ia falar isso para aquela mulher? Enquanto eu olhava, eu tentei não levantar a sobrancelha, não fazer nenhuma expressão. E eu disse assim, é melhor a senhora guardar então. A senhora quer vender? Não, eu só queria saber quanto custa. Eu falei assim, olha, a senhora leva então para uma outra pessoa que possa avaliar, porque pelo que eu estava olhando nessa joia aqui, eu não vou ser capaz de falar o valor exato. Porque eu não podia falar para a mulher que aquela joia praticamente não valia grande coisa. Um brilhante industrializado valia muito mais do que aquela joia. Quando a joia foi exposta à luz, ela revelou o carvão. Quando a nossa fé também, ela é exposta a um determinado fator na nossa vida, um fator de risco, um fator de maior dificuldade, é aí que nós vamos ver o grau da fé que nós temos. Por isso que o texto aqui diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, a nossa petição para Deus, a nossa oração para Deus, é que a nossa fé esteja somente firmada em Deus. Nós aprendemos, eu nasci num lar evangélico, meu avô já era pastor, mas muitas pessoas aprenderam fé diferente. E de repente carregam resquícios dessa fé, pedaços dessa fé, influências dessas outras fés, entre parênteses, e trazem para agregar na verdadeira fé. Olha, vamos ver um tipo de fé falsa, que está muito em moda hoje, é a chamada neurolinguística. A neurolinguística, ela ensina que se você ficar professando a positividade, eu posso, eu consigo, hoje é um excelente dia, hoje é o melhor dia da minha vida, eu tenho dinheiro, eu sou capaz. A neurolinguística diz, e esse é um tipo de fé, que você então conseguirá todas as coisas. Quem faz isso pode até ter alguns resultados, mas essa não é a fé bíblica. Porque quando você diz, tudo posso, o verso continua, não continua? Você não diz simplesmente quando você acorda, tudo posso nesse dia. Não, se você conhece a Deus e conhece a verdadeira fé, você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Não é qualquer fé, não é qualquer coisa, não é em qualquer um. É tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade você está falando, na verdade eu, na minha própria natureza sou fraco. Na verdade, na minha natureza, eu sou incapaz. Mas porque eu estou guardado em Deus, então tudo posso naquele que me fortalece. Outra fé falsa é a chamada fé instintual. É aquele que, por exemplo, ele sai para pescar, ele sai para caçar, ele sai para plantar, e ele tem fé que vai conseguir. Você já viu alguém, por exemplo, com minhoca, com vara na mão, e você pergunta, onde você vai? Eu estou indo pescar. E você acha que você vai conseguir?
e a pessoa fala, eu tenho certeza que não vou pescar um peixe. Conhece alguém assim? Se a pessoa sai para pescar, é porque ela crê que vai conseguir pescar algum peixe. Não é um tipo de fé? Quem faz isso pode até pescar o peixe, mas essa não é a fé bíblica. Irmãos, eu estou dizendo isso porque tem muita gente crendo em muita coisa que não é fé. Outra fé, fé em amuletos. Por exemplo, fé na Bíblia material. Quando eu morava em Campinas, perto da minha casa tinha um banco Bradesco. E logo na entrada do banco tinha um pedestal e tinha uma Bíblia aberta. Geralmente ali no Salmo 23 e no Salmo 21. Aí um dia eu cheguei no banco, polícia na calçada, ninguém podia entrar no banco. Eu falei, o que aconteceu? Aí eles já estão terminando aqui a investigação, terminando de fotografar. O banco foi assaltado. Aí pediram para dar um tempo. Esperei ali uma meia hora, 40 minutos, aí pude entrar no banco. O banco realmente tinha sido assaltado. Levaram o dinheiro. Acredita que levaram a Bíblia também? Levaram o dinheiro e levaram a Bíblia. Já pensou o gerente agora? Precisamos comprar outra Bíblia. Porque a ficha não cai. Quando a fé é falsa, a ficha não cai. Precisamos comprar outra Bíblia para guardar esse banco. E coloca lá outra vez o Salmo 91. Irmão e irmã, o Salmo 91, a Bíblia aberta na sua casa, não faz absolutamente... Faz aquilo que o peixe faz. O que o peixe faz? A Bíblia aberta no Salmo 91 não faz nada, absolutamente nada. Mas a Bíblia aplicada no seu coração, quando você diz... O que diz o Salmo 91? O mal vem na minha direção, o inferno vem na minha direção, mas eu estou escondido, eu estou abrigado, existe um esconderijo. Irmãos, Deus preparou um lugar onde o mal não pode te alcançar. Aí é fé. Fé não no Salmo 91, porque o Salmo 91 na verdade nem é 91, não foi nem escrito com número. Não foi nem colocado, nós que colocamos 91 nesse salmo. Mas quem crê nisso e quem vive isso é alguém que anda escondido nas mãos de Deus, no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Aí você ouve as notícias, liga rádio, televisão, lê jornal e você vê as notícias. Mas essas notícias não chegam, não tem Wi-Fi do mundo dentro do esconderijo do Altíssimo. Não pega. Porque lá pega, eu te liberto, eu te socorro, eu te ajudo. Irmãos, a internet de Deus é diferente da internet do mundo. Se você crê, se você tem a verdadeira fé, convicção, então no esconderijo do Altíssimo você não vai ser abalado. Então, tem gente que tem fé na Bíblia, fé no banco, fé no anjo da guarda. Tem até crente que tem fé no anjo da guarda. É porque está escrito que dará ordem aos seus anjos protegerem, não é? Aí eu ando tranquilo porque tem um anjo do meu lado. Não, você deve andar tranquilo porque Deus, o guarda de Israel, está do seu lado. Não é o anjo de Deus que está do seu lado, é o Deus de você que está do seu lado para te guardar. Quem guarda não é o anjo, quem guarda é Deus. O anjo obedece à guarda de Deus. Tem gente que tem fé no templo. Se eu for orar lá na igreja, é diferente de orar na minha casa. Puxa, não abriram a igreja hoje, vou ter de orar lá em casa. Acho que Deus vai ouvir do mesmo jeito. Ouve! Porque onde você estiver e onde você tiver fé, de convicção, Deus vai te ouvir. Glória ao Senhor.
fé no copo d'água, fé na caixinha de promessa, não é? Fé na caixinha de promessa. Não tem caixinha de promessa que diz assim, guarda a tua língua, para de falar mal do teu irmão. Tem? Alguém já tirou esse versículo? Aparta-te do mal, jejue mais, santifique a tua vida. Ninguém faz uma caixinha de promessa dessa, porque ninguém compra. Agora, você é cabeça, não é cauda. Você vai vencer. Aí essa caixinha de promessa vende e vende muito. Essas fé natural, né? De óleo ungido, de figa, de pé de coelho e outras coisas. Quem faz isso pode até ter algum resultado, mas não é ainda a fé bíblica. Fé, existe uma fé chamada fé em Deus, que não é bíblica. Como nós podemos entender essa fé em Deus que não é bíblica? Você tem fé em Deus? Ah, eu tenho fé em Deus. Diga uma coisa que Deus fez na sua vida. E a pessoa fica procurando uma coisa que fez. Porque ela repetiu uma frase. Precisamos ter fé em Deus. Ela não teve ainda uma experiência. Frase, fé em Deus, não é fé. Mas experiência com Deus te leva à fé. Fé das barganhas, 12 sextas-feiras, fé das novenas, fé das campanhas, eu determino, deixo Deus sem saída. Já ouviram falar dessa fé? Está cheio por aí, não é? Se você fizer tal coisa, você espreme Deus na parede. Ele não tem saída. Já pensou Deus encurralado no canto? Ele não tem por onde fugir. Fala, pronto, estou prisioneiro agora. Eu sou obrigado a obedecer a ordem da ameba. Aí depois os irmãos procuram no Aurélio o que é ameba. Tá bem? Não vamos falar sobre isso agora. Esse aí é o tipo da igreja... eu chamo de a igreja Herbalife, a igreja Amway, a igreja da multiplicação, é a igreja do resultado. Você precisa ter resultado, você precisa ter resultado, você precisa ter resultado. Não, nós precisamos conhecer a Deus e andar com Deus. Outra fé é a fé dos pactos. Fiz um pacto com Deus. Eu fiz a minha parte. Agora ele tem que cumprir a parte dele. Como se Deus fosse prisioneiro de alguém, não é? Eu fiz a minha parte, agora fica com Deus cumprir a parte dele. Quem faz isso, faz pacto sozinho. Não é? Porque Deus não participa desse pacto. O pacto com Deus, comigo e com você é assim. Antes do mundo ser criado, Ele sabia que você ia nascer. E Ele sabia que antes de você amá-lo e conhecê-lo, você iria desprezá-lo. Quantos aqui já desprezaram a Deus como eu? Só? Os outros já nasceram tudo convertido? Olha que bênção, que é, glória a Deus. Não, irmãos, nós éramos ignorantes na fé, nós éramos ignorantes no conhecimento, nós estávamos distanciados de Deus, pecávamos aquilo que pecávamos sem ter um remorso, sem ter uma dor. Mesmo assim, Deus disse, vou enviar o meu filho e ele vai morrer por isso. E mesmo aqueles que não irão aceitar, mesmo assim, meu filho irá à terra, irá morrer, para dar a eles a oportunidade. Esse é o Deus, esse é o pacto que Deus faz. É pacto de mão única. Ele não fala assim, eu vou abençoar esse povo para ver se eu escuto algum glória a Deus. Deus não precisa de glória a Deus. Deus não precisa de aleluia. Quando você fala glória a Deus, quando você fala aleluia, o único beneficiado é você. É você que é beneficiado. É o teu espírito
Espírito que rejuvenesce. É você que é abençoado. Quando nós glorificamos, quando nós exaltamos a Deus, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós oramos ao Senhor, o beneficiado somos nós. Nós e nós, somente nós. Deus não diminui e nem aumenta. Ele é o mesmo. Ele continua do mesmo jeito. Ele não fica falando para algum anjo, tá vendo? Olha como o pessoal lá embaixo fala de mim bem. Estou me sentindo bem hoje. Não, não. Ele já é Deus. Ele já é Deus. Deus não me criou e nem criou você porque Ele estava sozinho. De maneira alguma. Por isso, quando nós o louvamos, o beneficiado somos nós mesmos. Essa fé do pactos não é bíblica. A fé religiosa é aquela fé externa para religiosos, para quem ainda não conhece a Deus, ou conhece só de ouvir falar. Há pouco tempo, veio um rapaz, um seminarista, aí ele falou que precisava conversar comigo, que sentiu da parte de Deus, de falar comigo, de me levar ao conhecimento. Falou, se Deus tem alguma coisa para falar para mim, eu aceito, eu quero que você fale. E ele estava falando sobre... e aí ele quis começar a falar. E eu disse assim, qual é o seu testemunho de vida? Quando você teve encontro com Deus? Ele falou assim, como assim um encontro com Deus? Ué, algum dia você se encontrou com Deus? Ou você já nasceu cristão? Você já nasceu crente? Você já nasceu crendo? Um dia você teve o início dessa amizade e dessa conversão. Eu falei, eu não lembro disso, não lembro nem de ter acontecido isso. Ele falou, por quê? Com você já aconteceu? Ah, comigo aconteceu. Aí ele teve de perder assim mais de uma hora e meia do tempo dele. E eu comecei na minha vida desde os meus 14 anos, falando o testemunho, o que Deus fazia na minha vida, o que Ele tinha operado na minha vida. Não basta ter uma fé religiosa, nós precisamos ter uma fé autêntica, baseada no poder de Deus. Existe também a fé da boa-cumba. Os irmãos conhecem? Não conhece? Não existe a macumba. E tem a boa-cumba, a fé da boa-cumba. Se você falar mal de mim, Deus vai pesar a mão sobre você. É fé. É fé da macumba, da boa-cumba. Esses dias eu vi uma camiseta na costa, estava escrito assim, cuidado, não toque em mim, eu sou ungido. Eu gostaria de encontrar com essa pessoa e fazer um teste. Encostar a mão na camiseta para ver se ficava com óleo. Eu falei, não toque em mim, eu sou ungido. É ou não é uma fé? Mas não é a fé bíblica. Eu sou ungido, ninguém pode falar de mim, ninguém pode tocar em mim, ninguém pode se aproximar de mim. Sou assim com a Trindade. É uma fé, mas não é a fé bíblica. A fé na fé. Você não foi abençoado porque você não teve fé, né? Então alguém que é chamado para orar por alguém que está doente, está com alguma necessidade, e a pessoa ora, depois ela volta e fala, olha, você orou e eu não fui curado. Você não foi curado porque você não tem fé. Aí é fé na fé, e não fé em Deus. Irmãos, tudo isso que eu estou falando, e o que já vamos caminhando e terminar para falar, a pergunta é essa, no que a minha e a sua fé estão baseadas? Qual o alicerce da nossa fé? O que tem sustentado a nossa fé? A fé na fé não é bíblica. Leia comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 2.
Gálatas capítulo 2, 19. Mas antes de lermos, diga comigo assim: Deus não espera que eu creia que Ele vai dar. Ele espera que eu creia que Ele é Deus. E quando eu crer que Ele é Deus, eu terei o que Ele vai dar. Está vendo? É dono da revelação. Deus não está preocupado se você crê que Ele vai dar ou não. O que Deus quer é que você creia que Ele é Deus. Porque a partir do momento que você crê que Ele é Deus, aquilo que você precisa, Ele irá dar. Aliás, irmãos, antes que você peça, você sabia que o almoço do dia 1º de janeiro de 2017 já está providenciado por Deus? Já está. Aliás, você vai me convidar, porque é o dia do meu aniversário. Olha que bênção. É o dia do meu aniversário, Deus já até providenciou, eu vou almoçar na casa de alguém aqui. Só não sei de quem. Mas também não preciso saber. A única coisa que eu preciso é crer que eu vou. É assim que deve agir a nossa fé. Olha, como Deus vai fazer o milagre não me interessa. De que forma, que dia, que hora, não me interessa. O que interessa é que Deus me ama, que Ele cuida de mim. Eu tenho um Deus e Ele vai fazer. E Ele faz do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu gosto muito de uma revelação que Deus deu ao pastor Donizete, que é até o nosso amor pelo nosso irmão, com quem nós temos dificuldade de amar, é Ele que nos capacita. Eu gosto dessa visão. Aprendi isso nessa igreja. Não sou eu quem ama. Cristo ama em mim. E eu amo por causa dEle. Irmãos, se dependesse de nós, nós não amaríamos ninguém. Acho que nem nós mesmos. Mas Deus, Ele infunde o seu amor no nosso coração. E ao olhar por alguém que nós não daríamos um abraço. Já viram algum servo de Deus, um filho de Deus, abraçando o mendigo? Beijando o mendigo? Eu já vi muito isso. Mas por que ele deu aquele abraço? Mal cheiroso que era, que estava lá, o homem, o rapaz. Por que ele fez isso? É porque ele foi tomado pelo amor. Ele dele não faria. Ele dele não poderia fazer. Mas acontece que o amor, o amado trouxe o amor, aquele que também o ama, para produzir amor naquele que não é amado. Não sou eu quem vive, Ele que vive em mim e eu vivo por causa dele. Não sou eu quem age, Ele age em mim e eu ajo por causa dele. A resposta a esse amor é a minha entrega total a Deus para entender o que é uma fé genuína. A fé genuína, ela traz paz. A fé genuína traz segurança. A fé genuína traz calma. A fé genuína acrescenta todas as coisas, enquanto todas as coisas que eu citei como fé, que não é bíblica, não acrescenta verdadeira fé. Não acrescenta nada. Somente através da fé genuína eu chego a alcançar o objetivo e os resultados. Fé não é aquilo que você não faz de errado e nem aquilo que você faz de certo. Por que você acha que tem fé?
Bom, eu creio que eu tenho fé em Deus, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Isso é chamado de autofé. Autofé, é fé em si mesmo. Quer dizer, eu sou capaz de ajudar Deus na santificação da minha própria vida, porque eu faço todas essas obras e Deus, olhando para mim, então, Ele retribui a minha bondade. Não, não é isso. É porque Ele que age em mim, não fazer as coisas ou fazer as coisas que eu devo fazer. Até para fazer as coisas, é Deus que me dá força, é Deus que me dá coragem, é Deus que me dá vontade, é Deus que me dá iniciativa. É em Deus, somente em Deus. Fé não é o exercício de uma religiosidade. Quem faz isso sempre acaba um dia no culto à dúvida. Será que eu estou agradando a Deus? Quem não tem experiência com Deus ou não vive a verdadeira fé, a pessoa começa a cultuar a dúvida. Será que estou agradando a Deus? Será que Ele está contente comigo? O que mais eu posso fazer para Ele? E para Ele? Para que Ele responda o amor, me dizendo, bom servo. Irmãos, o que nós podemos fazer para Deus? Cite uma coisa que nós podemos fazer para Deus. Eu já respondo antes que você responda uma outra coisa. Aquilo que o peixe faz. É a única coisa que nós podemos fazer. O que é que o peixe faz? Não escutei. Nada. Ué, mas eu tenho feito alguma coisa. Você tem, porque Deus nos ama. E o seu Espírito age na nossa vida. E Ele nos movimenta. E Ele nos motiva. E Ele nos faz fazer. Tudo aquilo que fazemos porque Ele teve uma iniciativa em nós primeiro de nos mover para fazer. Porque se dependesse de nós, nós nem estaríamos sentados aqui neste culto. Não foi você que teve vontade de vir nessa sexta-feira. Foi Deus que te deu a vontade de você vir. E nem você que sentiu vontade de dizer amém agora. Acredita nisso? Ele fez o ar, você respira, o seu pulmão infla. Aí você pode falar amém. Já pensou se não tivesse ar? Você não falaria amém, nem respiraria, não estaria vivo. Mas é alguma coisa que está lá dentro de você. E quando a palavra entra em contato com essa palavra que está lá dentro de você, o seu coração se alegra e produz um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja Deus, muito obrigado Senhor, ou amém, e qualquer outra coisa. É Deus que nos move, é Ele que movimenta todas as coisas em nós. A fé converge Jesus para o coração e a vontade de Deus, não para as suas mãos e o que Ele pode nos dar. A verdadeira fé não é aquela, né, que o pai está chegando, aí o filho dá aquele sorriso, meu pai chegou, e o pai fica contente, olha, meu filho está alegre porque eu cheguei, e ele começa a olhar para o rosto do pai, e depois para o pescoço do pai, e depois para o peito do pai, e depois para a mão do pai, e vê que o pai não trouxe bala, aí ele entristece. Não, a fé genuína, quando ele pensa no pai, quando ele fala com o pai, ele não fica pensando, eu estou falando com Deus, e daqui a pouco ele vai me dar aquilo que eu quero, aquilo que eu vou pedir. Não, não fica olhando para a mão de Deus, ele só olha para Deus. Deus é suficiente. Aquilo que você precisava ganhar, já ganhou. Já ouviram essa frase infeliz que anda aí de igreja em igreja? A frase é a seguinte: o melhor de Deus está por vir. Ô frase do inferno!
Não, acho que nem foi frase do inferno. Eu acho que essa frase não pode ter nascido no inferno. Porque o diabo ele é inteligente, ele não criaria um negócio tão estúpido desse. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e se chama Jesus Cristo. É suficiente. Obra completa de Deus. E você precisa crer somente nele. Assim como o próprio Jesus diz, quem tem o Pai, tem o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Os meus filhos recebem tudo de mim. Eu tenho que ser suficiente, sou suficiente e tenho suficiência para os meus filhos, dentro da minha realidade, dentro da minha suficiência. Agora imagine Deus, galardoador, abençoador, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que não perde batalha nenhuma, aquele que manda o pão, aquele que é dono da prata, do ouro, aquele que dá o escape. Você só precisa ter o Pai, porque tudo que é do Pai é teu, quando você for filho. Você sendo filho, você tem tudo que é do Pai. Pensou? O Júnior chega no almoço domingo, o pastor Donizete chega e fala assim, hoje você vai comer só uma azeitona. E metade dela, pega o garfo, espeta a azeitona, tira só metade da carne, da azeitona e come isso aí. Mas pai, e a macarronada? Não, macarronada não. Macarronada o papai vai comer. E o bife? Bife é do papai e da mamãe e da Priscila. Não. É capaz dele não comer para que o filho coma. Houve um dia que Deus precisou sentir uma dor, uma grande dor, para que eu hoje, eu e você, ontem, hoje e sempre, pudéssemos sentir a alegria que nós sentimos. A nossa alegria custou a dor de um pai. Porque o pai entregou totalmente o filho. Irmãos, quando você começa a pensar sobre isso, sobre a suficiência, você fala assim, Senhor, eu não preciso de nada. Preciso somente de Ti. Eu preciso de Ti. E quando você precisar somente de Deus, então vai se cumprir na sua e na minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a todas as coisas? Todas as coisas serão acrescentadas. Não sou eu que vou preocupar. Eu não vou me preocupar. Porque é um Deus que cuida de mim. A fé genuína é aquela que não faz um simples galo cantar e fazer você correr. Pedro disse, eu vou contigo até a morte. Não falou? Bastou ele ouvir um barulho e a fé dele começou a ser abalada. Jesus na cruz abalou a fé dos discípulos. Tinha lá somente João. Irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida não podem abalar a nossa fé, se a nossa fé estiver firmada somente no Senhor. A fé genuína não é a fé das sensações. Antigamente eu tinha tanta fé e agora eu não sinto mais. Mas antigamente você orava mais. Você buscava mais a Deus. É como eu disse naquela ilustração. O brilhante perto da luz revela o carvão. Mas você vai afastando, você tem de firmar mais o olho.
e parece de repente que não tem carvão algum. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos entendendo o quanto nós somos dependentes dele e o quanto ele é maravilhoso na nossa vida. Glória a Deus. Eu quero que alguém leia Lucas 17, 5. Por favor. Bem forte, bem alto. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Senhor, a minha fé, ela é pequena. Eu não tenho, Senhor, conseguido ser aquilo que Tu queres. Irmãos, vamos parar de associar a nossa fé com coisas. Não associe a sua fé com coisas. Associe a sua fé com possibilidades. Não com coisas. Geralmente fala, Deus vai te abençoar. E a pessoa pensa na dívida que tem de pagar. Alguma coisa que ela precisa comprar. Não associe com as possibilidades de liberdade, de libertação que Deus pode fazer na sua vida. Ele pode curar e salvar o meu filho. Ele pode salvar o meu vizinho. Eu vou fazer uma viagem e eu tenho certeza que eu vou e volto em paz. Nada vai me acontecer. Uma vez, quando eu tinha 14 anos, eu fui a São Paulo sozinho pela primeira vez. Eu trabalhava numa... Como chama que tira retrato assim 3x4? Uma foto, é uma foto. Isso. Exatamente. Obrigado, irmão. Aí, e eu precisava comprar material. Aí minha mãe fez uma carta, foi na delegacia, fizeram uma carta de autorização para eu viajar e foi comigo na rodoviária de Sorocaba. E eu tinha que tomar um ônibus, o Cometa, para São Paulo. E ela chegou, me deu um beijo e falou assim, filho, tá vendo essas pessoas no ônibus? Tô, mãe. Como essas pessoas são privilegiadas. Irmãos, vocês deviam ter conhecido minha mãe. Vão conhecer no céu. Em breve, Jesus vai voltar. Aprendi muito com ela. Essas pessoas são privilegiadas. Mas a senhora conhece alguém? Não, não conheço nenhuma pessoa aí dentro. Mas por que a senhora, como a senhora está dizendo que elas são privilegiadas? Elas são privilegiadas, filho, porque você vai viajar nesse ônibus. Aí eu dei uma estufada no peito, né? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Quer dizer que elas são privilegiadas por minha causa? Não, filho. Elas estão dentro do ônibus. Acompanhe o raciocínio comigo, ela falou. Você está dentro do ônibus. Deus está dentro de você, que está dentro do ônibus. Logo, esse ônibus não pode virar, ele não pode capotar, não vai ter batida nenhuma, ele não pode ser sequestrado. Você vai e vai voltar em paz. Porque Deus está dentro de você. Qual a sua fé? A minha fé é porque eu sou vizinho do pastor. Qualquer coisa acontecer comigo, eu corro ali, ele faz uma oração, ele repreende. A minha fé e a sua fé estão baseadas em quem e no que? Eu tenho vivido uma verdadeira fé ou eu tenho criado uma fé para viver? A minha fé é uma fé genuína ou é uma fé de maquiagem? Se chover, ela vai revelar aquilo que eu não sou. É por isso que os discípulos pediram, Senhor, acrescenta-nos a fé. E para que eu e você queremos a nossa fé acrescentada? Qual será o contexto?
para nos desapegarmos das coisas. Eu preciso que a minha fé seja aumentada para que eu me desapegue das coisas e me apegue com Deus, que é Senhor de todas as coisas. Glória ao Senhor, glória a Deus. Por que Abraão é considerado exemplo de fé? Será que é porque Deus poderia ressuscitar Isaac? Não. Abraão, ele tinha a intenção clara de enfiar aquela faca no peito do filho. Ou não tinha? Ele não ficou, então é agora, Senhor. Então é agora. Ó, Senhor, eu vou então. Tá vendo? Ó, eu estou segurando a faca. É agora. Posso então? Conto até 1, 2, 3. Posso? Não. Ele deitou o filho. Amarrou. Porque Abraão queria, mas o filho com certeza, acho que não estava querendo, não é? Não ia querer ser oferta. E ele colocou a lenha, pegou o cutelo e falou assim: eu te amo, Senhor, Deus da minha vida. Não ficou titubeando, por que será que Deus está me pedindo isso? Que Deus maldoso que é esse? Eu cresci num lugar onde ele disse para todos, não entregue o seu filho a Moloque, e agora ele está pedindo meu filho. Não titubeou. Ele levantou e falou, pelo meu amor por ti, se fosse o meu coração em vez do coração do meu filho, eu mesmo colocaria essa faca, esse punhal no meu próprio coração, sem pestadejar. Recebe, Senhor, o meu sacrifício. E foi. Não foi assim em slow motion. Devagar. Não. Com força. E quando estava ali para cravar, ele ouviu o grito do livramento. A fé é aquela que vai até a última consequência, crendo que no momento certo, Deus irá mandar o anjo bradar e haverá o escape. Como virá? Não sei. Como virá? Não importa. Mas no momento certo, Deus fará com que o anjo brade. E onde estava a sua fé? Em obedecer a Deus. Ele não ficou falando, não sei porque Deus me pediu. Não. Ele falou, mesmo assim eu vou obedecer, porque a intenção de Deus sempre, ela é boa, é agradável. Eu não preciso entender. O filho nem é meu. Até eu mesmo não sou a minha propriedade. Quando falaram para Jesus, Senhor, não vá para Jerusalém, eles estão querendo te matar. Jesus respondeu o quê? Mas eu vim para isso mesmo. Ninguém tira a minha vida. Eu dou e torno a tomar. Irmãos, se nós não entendermos isso, nós devemos parar tudo e ler João 3,16, até nós entendermos, até que o Espírito Santo revele o que significa isso. Fé é caminhar em direção da morte, sabendo que Deus irá te livrar. Fé é andar com Deus. Fé é obedecer a Deus. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não veja, não sinta resultado, todas as coisas estão desfavoráveis. E mesmo que eu morra nisso que eu estou fazendo, e não tenha resultado nenhum, a minha fé, ela é suficiente, porque é fé em Deus, e somente em Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar em pé? Só um conselho, se você orar, Senhor, acrescenta a minha fé, pode ter certeza, pode ter certeza
que novas lições virão para a sua vida. O que você vai fazer com uma grande fé se não tem desafio? Não é? Fé aumentada, desafio aumentado. Inimigos maiores, desafios maiores. Mas isso também não muda nada a Deus. O Deus continua sendo o mesmo. Nós somos o povo que conhece um Deus que nunca entrou numa batalha para empatar. Alguém conhece uma batalha que Deus empatou? Não, nenhuma. Todas as batalhas de Deus são vitoriosas, porque Ele é o Senhor. Nesse momento quero que você feche os seus olhos e você peça para que Deus, eu quero que você faça 1 minuto de silêncio, em oração em silêncio, pedindo para que Deus retire do seu coração toda e qualquer falsa fé. Fé em coisas, fé em pessoas, fé que não trazem resultado algum, e que Deus possa imprimir, ensinar, encucar, plasmar no seu espírito, no seu íntimo, a verdadeira e poderosa fé. Aquela que diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Te dou porque tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Que Deus nos dê essa oportunidade de pararmos de dar esmolas, quando nós temos um Deus tão rico e tão poderoso. Deus irá colocar na minha vida e na sua vida pessoas sedentas, famintas, não por moedas, não por migalhas, mas por banquetes, por verdadeiros pães, por fontes, por oásis, por abundância. E você vai dizer, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho aquilo que você precisa, mas aquilo que você não sabe que precisa, isso eu tenho, porque eu tenho aquele que você não conhece, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso. Deus, acrescenta-nos a fé. Dá-nos a fé genuína, Senhor, a fé verdadeira. Tira todo o ensinamento errado, Senhor, daquilo que não é fé, e nos faz, Senhor, parar de crer em coisas ou em pessoas, para crermos somente, absolutamente em Ti, ó Deus. Para que a nossa fé seja uma fé genuína, firmada no poder de Deus. Ensina-nos, Senhor, o segredo da fé, a ferramenta da fé, para que todas montanhas na nossa frente possam se desfazer como areia, e nós possamos ter o nosso caminhar livre, todos os obstáculos da frente, Senhor, através da fé. Tu precisas, ó Deus, de uma igreja triunfante, uma igreja que creia num Deus verdadeiro, um Deus único, e uma igreja, Senhor, desses últimos dias, uma igreja que saiba exercitar a fé. Dá-nos, Senhor, essa graça. Obrigado, Senhor, porque Tu estás levantando neste lugar homens e mulheres, Senhor, capacitados para crer e para levar, Senhor, aquilo que o mundo precisa, o pão e a água, Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá-nos, Senhor, agora uma noite de paz. Leva-nos em paz, Senhor. Guarda-nos, uma noite de descanso. Obrigado, Senhor, porque nós iremos repousar, mas o nosso Pai irá continuar trabalhando ao nosso favor.
Revela nessa noite através de sonhos. Revela, Senhor, nessa noite através dos dons que tu desses ao teu filho, a tua vontade, para o novo dia que, se for da tua vontade, irá iniciar. Nós oramos pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Senhor, te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Vou em paz, Deus abençoe a todos. Amém.